Eu sinto que todos vocês entenderam aquilo com o qual vocês foram treinados. Mas ainda assim, eu gostaria de apresentar um quadro breve, claro e claro. Isto está nas páginas, espero que isto esteja nas páginas impressas. A Bíblia inteira nos mostra que Deus tem um plano eterno. E este plano, no fim, se tornou a sua economia. Todos sabemos que este plano é que Deus quer ter um grupo de seres humanos para serem regenerados com a sua vida divina, para serem os seus filhos, os membros de Cristo, para que o Deus triuno em Cristo possa ter um corpo para se expressar a si próprio. E isto tem que ser efetuado por intermédio da sua encarnação. Então, em humanidade, ele teve um viver humano. E então ele foi para a cruz e passou pela morte, realizando uma morte todo inclusiva, para terminar com todas as coisas da velha criação, a fim de que ele pudesse germinar alguns do seu povo escolhido em ressurreição. Então ele ressuscitou, e em ressurreição ele se tornou o Espírito que dá vida, a fim de poder se propagar como o Deus triuno processado, para produzir o corpo de Cristo. Então ele ascendeu aos céus. E lá ele foi feito Senhor e Cristo. E então ele se derramou como o Espírito todo inclusivo sobre o seu povo escolhido. Antes de fazer isto, na sua ressurreição, ele se soprou para dentro do seu povo escolhido, já essencialmente. Agora, até este ponto, todas as coisas tinham sido cumpridas. E todas as coisas tinham sido finalizadas. A encarnação tinha sido finalizada, o viver humano tinha sido realizado, a morte toda inclusiva tinha sido finalizada, e a ressurreição que se propaga também foi realizado. E também a ascensão e o derramamento do Espírito todo inclusivo, todos foram realizados. E a igreja foi produzida, certo? E tudo está aqui. Bem, diante de ele ter vindo e ter passado por todos estes processos, ele colocou todos os pontos no Velho Testamento em tipos, figuras, sombras e profecias. É claro, também nas promessas da palavra clara. No Velho Testamento, portanto, vocês podem ver os tipos, as figuras, as sombras, as profecias e as promessas em palavras bem claras. Isto é tudo o que estava lá no Velho Testamento. Então, quando a plenitude dos tempos veio, Ele mesmo, o Deus triuno, no Filho, veio para se tornar um homem. Então, na sua humanidade, Ele passou por todos os processos, os quais já mencionamos, para realizar todas as coisas.
Então, ele se tornou o Espírito todo inclusivo para entrar no seu povo escolhido, a fim de aplicar tudo o que ele realizou como Deus triuno no Filho, para aplicar todas estas realizações a nós, o seu povo escolhido. Isto é, fazer de nós as testemunhas vivas deste encarnado, crucificado, ressurreto e ascenso, deste Cristo. Agora nós, o povo escolhido, que temos o Espírito todo inclusivo dentro de nós, o que devemos fazer? Não devemos fazer nada. Devemos apenas ser testemunhas vivas, levando, contendo e transmitindo este Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e ascenso, para que ele possa ser propagado através de nós, por todas as gerações e ao redor do globo, em todos os lugares, a fim de que a sua economia divina possa ser cumprida. Bem, esta é uma conclusão breve de toda a revelação dos 66 livros da Bíblia. Com isto, vocês podem ver que uma vez que ele se tornou um homem, que ele veio e se tornou um homem e realizou todos os requisitos e passou por todos os processos, todas essas coisas, tipos, figuras, sombras, profecias, promessas em palavras claras no Velho Testamento, todas estas coisas foram acabadas. Não há mais nada disso. Está claro para vocês? Todas estas coisas estão acabadas. Não há mais nada disso. Então, o que é o judaísmo degradado? Isto é uma religião que ainda quer se agarrar a todas estas coisas, todos estes itens antiquados, sombras, figuras, tipos, profecias e promessas, as quais já foram acabadas, já estão acabadas. Contudo, este judaísmo degradado ainda quer se agarrar a estas coisas. Vocês podem ver isto? Então, entre os judaizantes, o povo judeu e os crentes cristãos, certo? Há uma situação em Jerusalém. Em Jerusalém havia o primeiro grupo destes vasos escolhidos por Deus para conter Cristo. E este primeiro grupo dos vasos escolhidos eram simplesmente o primeiro grupo de apóstolos. Pedro era o líder e Tiago era o proeminente. Então, com eles, milhares e milhares de judeus, todos creram em Cristo. E eles se tornaram os crentes em Cristo. Contudo, eles tinham um antecedente bastante forte e espesso, influenciando-os. Era praticamente impossível para eles abandonarem aquele antecedente e desistir daquela atmosfera. Então, o que aconteceu? Todos aqueles amados crentes judeus em Jerusalém se tornaram pessoas numa situação a qual insistia
em ter ambos. Eles insistiam em ter a fé em Cristo e também ainda guardar todas as figuras, tipos e assim por diante do Velho Testamento. Eles queriam colocar as duas coisas juntas. E Tiago, eu creio, de acordo com o meu estudo do Novo Testamento, ele era o líder nesta tendência. Ele era o líder para dizer: nós não precisamos brigar, nós vamos manter a nossa fé em Cristo e ao mesmo tempo também vamos manter todas as leis do Velho Testamento, os costumes, as práticas, a circuncisão e assim por diante. Vocês podem ver isto? Ele tinha uma intenção bastante boa para não brigar, para não ofender as pessoas, mas para manter ambas as coisas. Guardar o Velho Testamento e a fé em Cristo. E ele tinha um bom coração. E também, vocês devem perceber que o coração dele era também alargado. Por quê? Porque, ouçam, ele não propôs a exigência da circuncisão sobre os gentios. Se vocês lerem a solução decidida naquela comunhão em Jerusalém, foi deixado bastante claro que os gentios podiam ir sem guardar a lei, a circuncisão e assim por diante. A única coisa que eles tinham que cuidar era a idolatria, a fornicação, as coisas estranguladas e o sangue, e assim por diante, certo? Isto era tudo. Que os gentios não se circuncidem. Isto estava bem. Que os gentios não guardem a lei. Isto está bem. Mas nós, os judeus típicos, nós não devemos dizer isto. Nós temos que ser circuncidados. Nós temos que circuncidar os nossos filhos, temos que guardar a lei, temos que praticar uma vida exatamente como os nossos antepassados praticaram no Velho Testamento. E naquele tempo, eles não tinham a fé em Cristo, mas nós temos. Então vamos manter ambos. Vocês veem? Este era o conceito de Tiago. Vocês todos podem ver isto, mas ouçam isto. Se fosse assim, como é que você pode ter um corpo para Cristo? Então, no mundo gentil, vamos dizer na Ásia Menor, e em cada cidade, há muitos crentes judeus. Então, vocês podem ter duas espécies de igrejas lá. Uma era uma igreja judaica e a outra era uma igreja do tipo gentil. Era impossível. Vocês podem ver isto? E Paulo, naturalmente, viu isto, viu esta visão de uma maneira completa. Mas, vocês sabem, nas suas primeiras 6 epístolas, Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, esta vista não foi apresentada de uma maneira plena ainda. Vocês podem ver isto? Paulo tinha visto isto e ele estava claro por dentro dele. Sem dúvida, ele estava aguardando um momento para escrever todas as suas visões, o qual ele fez mais tarde, certo? Mas a esta altura, quando ele estava em Jerusalém, eu lhes digo, ele viu a situação e aquilo realmente se tornou um encargo para ele. Vocês podem me entender? Certo? E eu realmente creio que quando ele chegou lá, na sua última visita, ele foi compelido pela apresentação de Tiago, que ele talvez estivesse a hesitar lá. O que vou fazer? Então ele considerou, humanamente falando, é melhor não fazer nada. Apenas tomar o que Tiago me disse. E passar por este momento crucial e crítico para que eu possa
ter a oportunidade de fazer algo a fim de ajustar ou esclarecer a situação em Jerusalém. Ele pensou assim, talvez fosse assim. Mas o Senhor sabia como é que aquilo podia ser. Uma vez que este vaso escolhido, parece que ele era o único vaso que podia ser usado pelo Senhor para levar a cabo a sua economia inteira do Novo Testamento. Então, como é que o Senhor podia deixar este ir a fim de tomar um voto do nazireado com o sacerdote? Oferecer os sacrifícios e derramar o sangue do animal? Como é que o Senhor podia tolerar ver isto? Não. O Senhor não iria tolerar isto. Então, até o último minuto, mais um dia para o cumprimento do voto de Paulo, o Senhor não deixou aquilo ser cumprido. O Senhor entrou para estragar o negócio inteiro. Portanto, graças ao Senhor, aquilo foi um verdadeiro resgate. Um resgate que o Senhor exerceu soberanamente sobre Paulo, resgatando-o daquele dilema. Sem dúvida, Paulo estava com medo de ser morto. Vocês podem ver isto? Leiam. E daí na mensagem seguinte nós veremos isto. Paulo estava realmente em perigo. Tudo que acontecesse de errado, em meio minuto, Paulo poderia ser morto. Mas a mão soberana do Senhor estava lá, controlando todas as coisas para guardar a vida de Paulo e resgatar Paulo daquele dilema. Portanto, durante a noite, o Senhor veio a Paulo, certo? E disse a Paulo, Paulo, coragem. Você tem feito bastante bem em testificar a meu respeito. Você fará a mesma coisa em Roma. E aquilo foi um encorajamento e tanto, que assegurou a Paulo que ele não seria morto pelos judeus. Mas de qualquer modo, eu não quero entrar nisso. Eu quero que todos vocês vejam tal quadro claro. Então, nós chegamos na nossa situação hoje. E nós estamos na situação, uma situação que todo o cristianismo inteiro se tornou algo tão diferente. Não um testemunho do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e ascenso, certo? Olhem para o cristianismo de hoje. Há muitas misturas. Não apenas um elemento do judaísmo, há elementos demais no cristianismo, na mistura do cristianismo de hoje, certo? Considerem um pouco. Agora, a situação foi longe demais. Num certo ponto, até um certo ponto que praticamente milhões ou bilhões de cristãos e ninguém sabe qual é a economia de Deus do Novo Testamento. Se o cristianismo fundamentalista, conhece apenas a redenção rasa de Cristo. Eles apenas ensinam as pessoas para fazerem as coisas de uma maneira moral e ética para glorificarem a Deus. Isto é tudo. Isto é tudo. Santos, vocês podem me mostrar entre os seus amigos cristãos, quem sabe a economia de Deus no Novo Testamento para propagar o Cristo ressurreto e para trabalhar este Cristo ressurreto para dentro do próprio ser dos crentes, a fim de que eles possam ser membros vivos para formar o corpo de Cristo nesta era, a fim de expressar o Deus triuno na plenitude. Quem sabe disto? É por isso que, neste treinamento, eu decidi não tocar qualquer ponto pequeno. Hoje, nesta manhã, recebi uma pergunta. Por que Lucas aqui menciona Áquila primeiro, depois Priscila, mas em outras passagens, Priscila é mencionada primeiro? Eu devo dizer para este santo amado, eu não tenho um coração para cuidar dessas coisas secundárias. Se esqueçam daquilo. Neste treinamento, todos temos que aprender a ver
que nós precisamos de uma grande transferência. Nós precisamos de uma grande transferência do judaísmo degradado e do catolicismo degradado e do protestantismo degradado. Nós precisamos de uma transferência, certo? De todas estas coisas religiosas e teológicas para uma revelação pura da economia de Deus do Novo Testamento, para que possamos ver que a intenção de Deus não é nada a não ser propagar o seu Cristo ressurreto para dentro do nosso ser, a fim de que possamos nos tornar os seus membros vivos, certo? Saturados, constituídos com este Cristo vivo, para que Ele possa ter um corpo nesta terra para expressá-lo na plenitude, para introduzir o seu reino e consumar-se naquilo que Ele tenciona ganhar. O que vocês acham, amados santos? Disto é o que nós precisamos. Este é meu encargo. Eu já lhes falei, não estou aqui ensinando a Bíblia, certo? Estou apresentando algo que o Senhor tem me mostrado. Eu não me importo com as oposições. Eu não me importo com os ataques. Mesmo alguns dos amados opositores falam comigo e cada dente meu cai da minha boca. Você sabe o que eu quero dizer? Eles certamente não sabem do que estão falando. Eles não têm nenhuma vista. Eles não têm nenhuma visão sobre a economia de Deus do Novo Testamento. Mas não posso negar que eu vi isto. Eu tenho estado aqui por 22 anos e o meu tom nunca mudou. Ainda estou me tornando mais e mais forte. Obrigado, irmãos. Eu espero que todos vocês possam prestar a sua atenção plena, mesmo o seu pleno ser, para esta única coisa. Esqueçam todas as coisas secundárias. Obrigado. Agora, nós chegamos na mensagem 25, porque este é o começo do nosso 9º dia, certo? Nós já passamos por 8 dias. Incluindo hoje à noite, ainda temos 2 dias para seguir. Com 6 mensagens. Mensagem 25 trata principalmente do capítulo 22. Esta é a primeira defesa de Paulo. Novamente, eu não tenho nenhum encargo para tocar qualquer ponto nesta defesa, porque é bastante autoexplanatório. Se vocês lerem os versículos, vocês obterão todos os pontos. Mas eu ainda quero apontar alguns pontos para vocês. Isto é, a transferência dispensacional. Número 1, eu vou pedir que vocês leiam o versículo 21. E ele me disse, isto é, o Senhor disse a Paulo, vai, pois eu te enviarei para longe aos gentios. E o versículo 22 diz, e eles ouviram os opositores, os judeus opositores, e eles o ouviram até esta palavra. Até esta palavra tudo está bem. Uma vez que a palavra gentios
esta palavra era como um redemoinho. Todo mundo não ficou agitado, mas ficou virado de cabeça para baixo. Então, eles levantaram a sua voz, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Eles não queriam saber mais de nada. Gentios? Não, não, não. Hoje, na verdade, não tenho tanta liberdade, falando a verdade. Eu preciso cuidar de alguma situação, eu tenho que cuidar de algum ambiente e assim por diante. Eu lhes digo, se vocês saírem para falar a verdade, vocês devem tomar cuidado. Não usem a palavra gentios no tempo de Paulo. Se você usar a palavra gentios, você ofenderá todo mundo. É claro, você me perguntará, irmão Lee, qual é a palavra gentios para hoje? Você sabe. Os gentios de hoje têm 2 ou 3 sinônimos. Vocês não devem falar sobre denominações. E vocês não devem falar sobre a igreja. E vocês não devem falar sobre a base da igreja. E vocês não devem falar sobre Cristo sendo o Espírito que dá vida. Eu lhes asseguro, se vocês quiserem ofender o povo do cristianismo, falem apenas dessas 3 ou 4 coisas. Vão para todos os lugares para falar sobre as denominações, sobre a base da igreja, a Cristo sendo o Espírito, e você ofenderá todo mundo. Uma vez que eles ouvem estas palavras, é como os judeus têm ouvido a palavra gentios. Isto está claro? Eu creio que muitos de vocês já têm essa experiência. Então, o que devemos fazer? Eu sinto que o irmão Paulo, ele foi bastante cauteloso, certo? Ao apresentar as suas experiências, certo? No caminho para Damasco. Contudo, ele não podia evitar de dizer, de falar sobre este único aspecto da verdade. Isto é, que o Senhor realmente lhe falou. Vai, pois eu te enviarei para longe aos gentios. O Senhor realmente falou isto para ele. Então, como é que ele não podia falar isso para as pessoas? Então, eles digam, não há escapatória. Não há escapatória. Eles não tinham nenhum ouvido para ouvir esta palavra. Hoje, tantos cristãos não têm os ouvidos para ouvirem sobre a base da igreja, Cristo sendo o Espírito, eles não têm estes ouvidos para ouvir. Pense um pouco. Então, o que devemos fazer? Se vocês querem manter a paz, não há nenhum outro modo a não ser comprometer-se. Evitem falar estas palavras ofensivas. Paulo, você não foi tão sábio. Esta palavra, gentil ou gentios, não deveria ter saído da sua boca. Você foi estúpido. Eu lhes digo, me aconselharam, os meus amigos me aconselharam em muitos lugares. Irmão Lee,
Você tem muitas coisas para ministrar. Por que você tem que dizer novamente, falar novamente sobre a igreja e o Espírito que dá vida? Eu lhes digo, irmãos, vocês devem ver. O encargo de Paulo era simplesmente o quê? Propagar o Cristo ressurreto entre os gentios. Se você fechar a boca dele, certo? Para não falar sobre os gentios, então ele não teria mais emprego. Eu apenas deixo isto aqui por um pouco tempo. Então, talvez possamos retornar. Um outro ponto eu quero lhes mostrar. Isso está no versículo 16. Esta foi a palavra de Ananias. No capítulo 9, o registro de Lucas não foi tão longe como ele foi aqui. Ananias disse: "E agora, por que te demoras? Levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados." Você deve fazer 3 coisas. Levanta-te, certo? E ser batizado e lava os teus pecados. De que modo? Vocês podem ver, a frase seguinte é um advérbio. Todos nós sabemos disso, certo? E este advérbio modifica o predicado lava os teus pecados. Lava os teus pecados, invocando no seu nome. Ananias não disse, lava os teus pecados e invoca o nome e invoca o seu nome. Não, não tem e aqui. Vocês conhecem gramática. De acordo com a gramática, invocando o seu nome é um modificador, gramaticalmente falando. Na verdade, é um termo para o lavar. Você tem que cumprir este termo. Que termo? O termo de invocar o seu nome. O invocar do seu nome é um termo, uma condição que você tem que cumprir para o lavar dos teus pecados. Agora nós temos que investigar qual é a coisa principal, a qual Ananias considerava como os pecados de Paulo. Digam-me, qual era a coisa principal que foi considerada como os pecados de Paulo por Ananias? Sem dúvida, a perseguição e a prisão de Paulo daqueles que invocavam Jesus. Vocês sabem, ele saía para prender todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. Este era o seu principal pecado. Certo? E ele não apenas foi condenado por Deus neste aspecto, ou com respeito a isto, mas ele também foi condenado por todos aqueles crentes em Jerusalém e fora de Jerusalém, onde quer que estivessem. Todos eles condenaram Saulo, como o perseguidor dos invocadores de Jesus, porque o invocar do nome do Senhor era um sinal sobre os santos para Saulo. Onde quer que Paulo fosse, Paulo não precisava perguntar se este era um crente ou não. Ele apenas ouvia se ele invocava ou não. Portanto, o invocar
do nome para Paulo era um sinal de todos os amantes do Senhor Jesus. Então, este foi o pecado principal de Paulo aos olhos de todos os crentes. Bem, agora você, Paulo, se arrependeu. Agora você teve uma mudança. Então você tem que lavar agora aquele pecado. Que pecado? O pecado que você prendeu todos os invocadores de Jesus. E agora, a fim de lavar este pecado, você tem que invocar. Uma vez que você invoca, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, uma vez que você invoca 2 ou 3 vezes, todo mundo vai te perdoar. O seu invocar se torna o termo, a condição dos seus pecados serem lavados. Você não pode ser um crente silencioso e mudo, sem invocar o nome. Vocês veem? Você não pode ser tal crente. Se você fizer isto, nenhum crente vai te reconhecer, e ninguém vai te perdoar, e ninguém vai deixar você ir. Você precisa praticar uma coisa. O quê? Você deve praticar a coisa que você condenou, que você tomou como um sinal para a sua perseguição. Então você pode ver, Ananias falou, levanta-te, certo? E ser batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Invocando o seu nome. É um termo, é uma condição para você ser perdoado por todos os amantes de Jesus. Agora, ouçam isto. Vocês talvez acham que eu sou demais, mas eu preciso lhes dizer, mesmo este invocar era uma parte, eu vou até dizer, era uma espécie de parte inicial da transferência de Paulo. Ele obteve uma transferência. Ele obteve uma transferência de quê? Da condenação do invocar para a prática do invocar. Certo? Ele condenava o invocar do nome do Senhor Jesus. Ele condenava aquilo. Agora ele mesmo pratica isto. Ele pratica isto. Você tem que perceber, isto foi a transferência inicial da sua transferência. Vocês poderão dizer, isto foi o que as pessoas consideravam como uma conversão. Isto é uma conversão de Paulo. Mas eu vou dizer, isto foi a transferência de Paulo. Ele foi transferido de uma esfera para uma outra esfera. E você tem que perceber, entre os crentes judeus, eu realmente creio que se você invoca o nome ou não invoca o nome, eles não se importavam. Mas eles se importavam com uma coisa: se você guarda a lei ou se você não guarda a lei. Se você pratica a circuncisão ou não pratica. Isto significa muito para eles. Invocar o nome do Senhor era uma coisa pequena para aqueles crentes judeus. Mas a prática da circuncisão e o guardar dos costumes de acordo com a lei de Moisés, isto era tudo. Hoje, eu lhes digo, na minha observação, o princípio é exatamente o mesmo. Eu lhes digo, eu não sei porquê. Os opositores, eles condenam o invocar do nome do Senhor. Muito. Eles dizem que isto é uma espécie de
Gritaria, é uma espécie de gritaria. Isto é algo oriental. Eu acho que, se vocês não ouviram, vocês talvez leram isso em alguns livros. Não há nenhuma razão. Nós, os crentes do Senhor, invocamos o seu nome. O que tem de errado? Não precisamos de falar que isto é tão fortemente revelado na Bíblia. Mesmo que não esteja revelado na Bíblia, o que tem de errado de nós, os crentes, invocar o nome do Senhor? O que tem de errado? Bem, deixe-me demonstrar um pouco. Tá? Bem, eu sou um crente, agora eu estou orando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és tão bondoso. Tu és tão bonzinho. Senhor, a todo tempo, você cuida bem de mim. Senhor, eu te amo. Esta é uma maneira. Uma outra maneira é: oh, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Tu és tão bom. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, eu te amo. Amém. Tu és tão bom. Amém. Digam-me, qual das duas maneiras é melhor? Não digam Espírito. Qual é a maneira melhor? Primeira ou segunda? Em outras palavras, a maneira silenciosa ou a de invocar? A muda ou a da gritaria? Vocês são justos. E vocês são lógicos. Mas por que hoje os cristãos, a maioria dos opositores, são número 1 americanos e número 2 chineses? Americanos no mundo ocidental e chineses no mundo oriental. Estes dois tipos de pessoas. O negócio estranho é que em toda a Terra, eu preciso lhes dizer, o pessoal mais lógico são os americanos e os chineses. Eu lhes falo a verdade, honestamente falando. Se você tem estudado a raça humana com todas as pessoas diferentes, com todos os povos diferentes, vocês devem admitir que os americanos são muito lógicos. Não há peculiaridades. Os americanos são tão francos, tão lógicos, certo? E vocês também descobrirão a mesma coisa com os chineses. Eles são simplesmente lógicos, francos, lógicos e nenhuma peculiaridade. Mas, vocês sabem, eu não quero ofendê-los com outros povos. Vocês sabem, vocês sabem. Mas por que estes dois povos lógicos, americanos na América, se opõem a mim, e os chineses no Extremo Oriente se opõem a mim? Em quê? Na questão de invocar. Eu ensinei vocês alguma vez a gritar de uma maneira sem sentido? Não. Então por que ele se opõe? Por que ele se opõe? Bem, a razão deles é esta. Eles dizem, puxa vida, puxa vida. O cristianismo tem estado aqui na Terra por 19 séculos e nós nunca ouvimos esse tipo de ensinamento. Não há nenhum ensinamento assim. Vocês sabem, às vezes, eu discuto com eles. Eu digo, vocês nunca ouviram este tipo de ensinamento, certo? Mas, muitas vezes, vocês ouviram este tipo de invocar. Então eu disse, mesmo você mesmo, quanto tempo você foi salvo? 10 anos.
eu te digo, eu falei para eles, mesmo nos seus 10 anos de experiência cristã, ao menos 2 ou 3 vezes vocês invocaram. Um opositor se opondo ao invocar. E um dia ele estava andando de bicicleta. Quando ele virou a esquina, aquela bicicleta foi atirada no ar por um carro. E ele estava naquela bicicleta. E enquanto ele estava caindo, ele disse, "Oh, Senhor Jesus!" Ele invocou. E eu falei para as pessoas, e eu sei de muitas histórias. O marido cristão nunca orava. Nunca orava. Você não precisa falar que ele nunca invocava, até nunca orava. Mas um dia, a sua esposa, foi envolvida num acidente. O que ele fez? O que ele fez? Senhor! Ele invocou. Qual cristão genuíno ousa dizer que ele nunca invocou? Quem nunca invocou o nome do Senhor como cristão? Aquela pessoa que estava na bicicleta foi mandada para o hospital e o dia inteiro na cama ele estava dizendo, "Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus", o dia inteiro invocando. O Nesli não foi lá para ensiná-lo. Ele invocou, certo? Esqueçam isto. Nós somos pessoas genuínas e lógicas. E todos podemos testificar. Uma vez que você invoca, você realmente toca o Senhor. Todos nós sabemos disso. Vocês todos podem testificar. Vamos demonstrar um pouquinho mais. Eu fiz isto muito. Frequentemente, nos meus dias iniciais, eu orava de uma maneira silenciosa. Todos nós fizemos o mesmo, certo? Vocês sabem, há um real problema na oração silenciosa. Eu especialmente bem tarde à noite, bem tarde de noite, antes de ir para a cama, se você orar silenciosamente, a sua oração silenciosa é a melhor pílula para dormir. Se você não conseguir cair no sono, é melhor você orar dessa maneira. Todos nós sabemos disto. Eu sabia disso muito bem. Não precisamos falar de desfrute do Senhor. Não precisamos falar disto. Apenas, depois de 5 minutos, eu pego no sono. Eu fui para um outro grupo, para um outro quarto para tirar uma soneca, certo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas, se você simplesmente diz, "Oh, Senhor", porque os seus irmãos não gostam de perturbar as pessoas tarde de noite, então vocês apenas dizem, "Oh, Senhor, oh, Senhor", eu lhe digo, você nunca pode tirar uma soneca. Você desfruta o Senhor. Amados santos, eu estou um pouco preocupado de que alguns de vocês, ainda aqui, não sentem bastante bem de que nós enfatizamos tanto assim o invocar. Não, nós não enfatizamos tanto. Contudo, isto é um fato. E isto é uma necessidade. Vocês precisam disso. Vocês precisam disso. Experimentem. Agora, vocês devem ver. Se vocês praticarem o invocar o nome do Senhor
eu lhes digo, vocês entrarão na etapa inicial da transferência. Eu lhes asseguro, mesmo hoje, quanto mais você invocar o nome do Senhor, eu lhes digo, mais você será tirado do conceito velho e levado para dentro de algo novo. Eu certamente sei disto. Você tem que perceber, amados santos, vocês têm estado no cristianismo por anos. Eu não sei quantos anos. Talvez 5 anos, talvez 25 anos, talvez 45 anos. Um período longo de tempo. Vocês não sabem que a sua vida cristã realmente tem se tornado velha. Não apenas velha, eu até vou dizer antiga. A sua vida cristã é uma espécie de velharia, muito antiga. Eu certamente sei do que estou falando. Você precisa de uma transferência. E hoje à noite, eu preciso lhe dizer o segredo mais prevalecente para se ter tal transferência. Isto é invocar, ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Experimentem! Oh, Senhor Jesus! Oh! Não apenas experimentar aqui, você vai para casa hoje à noite e antes de ir para a cama, você experimenta invocar, ó Senhor Jesus, 10 vezes. Me prometendo ir para casa e invocar 10 vezes e voltando amanhã e me dizendo o que aconteceu. Muitos acontecimentos estarão lá. Eu certamente sei isto. Tantos maridos cristãos, realmente têm uma dificuldade na questão de amar as suas esposas. Amados maridos cristãos, se vocês estão levando o negócio a sério, vão para casa e invoquem, ó Senhor Jesus, hoje à noite, 10 vezes. Eu lhes asseguro, amanhã de manhã você será o melhor marido que ama as esposas. Isto te muda. A mesma coisa com vocês, as irmãs. Eu realmente sei, conheço muitas irmãs que têm um problema em se submeter ao seu marido. Isto é totalmente injusto. Eu sou uma pessoa e o meu marido também é uma pessoa. Por que eu tenho que me submeter a ele? Deus não é justo. Por que Deus não ordenou que eu fosse a cabeça? Você nunca proferiu isto, mas estava lá, ainda está lá dentro de você por anos. Contudo, você sabe, a Bíblia é a Bíblia. Aquilo não é a tua palavra, mas a palavra de Deus. Você pode mudar a tua palavra, mas nunca pode mudar a palavra de Deus. E você não pode rasgar aquela Bíblia e imprimir uma outra Bíblia. Você não pode fazer isto, certo? Isto é um decreto divino. Mas você diz, puxa, não estou falando de coisas vãs. Todas estas coisas foram faladas para mim no passado. Algumas irmãs no passado realmente foram ousadas. Mas de qualquer forma, eu disse, irmã, você é você. Você é apenas uma irmã. Você não é o Senhor. Sinto dizer, você até não é um homem. Você é apenas uma mulher. Graças ao Senhor, eu sou um homem.
Eu disse, o que devo fazer? Não posso te ajudar para mudar uma mulher para um homem. Não posso te ajudar. A única coisa que eu posso fazer é dizer, vai para casa e invoca o nome do Senhor 10 vezes hoje à noite. Faça isto. Irmãs, vão para casa e invoquem o nome do Senhor 10 vezes. E veja o que vai acontecer. Cada uma que tenta, que experimenta, todas testificam. Funciona! Oh, Senhor Jesus! 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 Oh, Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Uma grande transferência. Uma esposa maravilhosa. O que os pastores de casamento não podem fazer, invocar o nome do Senhor pode fazer. Nenhum pastor de casamento pode ter qualquer tipo de sucesso ao ensinar Maria, ou Susana, ou Lília. Ninguém. Mas, se você invocar, você verá o sucesso. Esta é uma verdadeira transferência. Isto te iniciará para dentro de um novo reino, que é o reino de Deus, o qual é o próprio Cristo propagado. Experimentem. Agora vocês podem entender por que esta questão de invocar o nome é tanto na Bíblia. Por quê? Porque se você invocar o Senhor ganha o terreno e a oportunidade para se propagar para dentro de você. Você deve experimentar, amados santos, invocar o nome do Senhor. Eu lhes digo, vocês obterão o próprio Cristo ressurreto propagando-se para dentro de vocês. Não é uma doutrina. Nunca se esqueçam de que hoje o nosso Senhor é o Espírito todo inclusivo. Ele é totalmente onipresente. E Ele agora mesmo está dentro de você. Ele está operando. Ele está despertando. Não, está aguardando um tempo para trabalhar em você. Mas o único caminho é que você invoque. Você deve invocar. Não esqueçam este versículo, que o Senhor é rico. Ele é rico para todos os que invocam o seu nome. A sua palavra nunca pode ser em vão. Ele é rico, certo? Ele é rico para todos aqueles que invocam nele. Isto está em Romanos. Mas sinto muito, por anos, quando era jovem, eu ouvi as mensagens, a todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu apenas ouvi este versículo, mas eu nunca ouvi o outro versículo, que o Senhor é rico para todos aqueles que invocam o seu nome. Ele é rico. Não apenas rico na salvação, não apenas rico na salvação inicial. Ele é rico em todas as coisas divinas, em todas as coisas espirituais. Se vocês quiserem participar nas suas riquezas, vocês devem invocar. Vocês devem invocar. Mesmo durante a noite, vocês devem invocar.
Para os outros, vocês não precisam gritar. Vocês ainda podem invocar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vocês ainda podem invocar. Experimentem. Uma vez que você invoca, eu lhes digo, você nunca pode permanecer na sua mente. É tão estranho. Eu lhes asseguro, você simplesmente não pode invocar se você permanecer na sua mente. É bastante estranho. Quando você invoca, imediatamente você entra nas suas profundezas, isto é, você entra no seu espírito. Certo? Experimentem, mesmo agora. Você não pode, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Vocês não podem fazer isto. Se vocês disserem, oh, vocês entrarão no espírito. Oh, apenas com isto. Olhem para mim. Olhem para mim. Agora estou aqui na minha mente. Aham. Isto é certo? Será que ele está certo? Será que é certo invocar o nome do Senhor? Será que isto é um ritual? Por que por 19 séculos ninguém nos ensinou estas coisas? O que? Estou na minha mente. Mas agora se eu disser, vamos experimentar. Oh, Senhor! Oh, estou aqui agora. Uma vez que eu invoque, oh, estou aqui. Experimentem agora mesmo. Quando vocês invocam, procurem permanecer na mente. Procurem. Eu lhes digo, quando você invoca, se você tentar permanecer na mente, você tem que parar a sua invocação. Experimentem de novo. Procurem permanecer nas mentes enquanto você está invocando. E a melhor maneira para permanecer na mente é discutir. Você quer permanecer na mente? Façam debates. Debatam. Eu não concordo, irmão. Eu tenho sido um cristão por 45 anos e nunca invoquei. Eu nunca invoquei. Você sabe onde eu estou agora? Na minha mente. Certo? Santos, fatos são fatos. Vamos experimentar, invocar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu preciso lhes dizer, você pode invocar até certo ponto que você se esquece do seu sobrenome. Você talvez não se esqueça do seu primeiro nome. Às vezes, eu realmente fico louco, invocando. Eu estou falando sério. Depois de um pouco tempo de invocar, eu esqueço tudo. Onde estou agora? Em Anaheim? Em Taipei? Oh, não. Nem em Taipei, nem em Anaheim. Eu estou em Irving. Eu lhes digo, você pode experimentar isto. Experimentem invocar. E você tem que experimentar isto. Invocando, até o ponto em que você esquece de tudo. Você apenas desfruta o Senhor. Estou falando sério. Santos, agora vocês podem ver que o cristianismo, como o judaísmo, se fez tipicamente uma religião tradicional feita por humanos, cheia de ensinamentos superficiais, sem nenhuma verdade lá. Mas o invocar o nome do Senhor é uma verdade, porque é uma realidade.
Quando você invoca, você toca o Senhor. Where is He? Onde está Ele? I like to point out to you. Eu quero lhes mostrar novamente Romanos 10. Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 também diz que o Senhor é rico para todos aqueles que invocam o seu nome. Romanos também diz que a palavra, isto é, o Senhor, está perto de ti. Está perto de ti. Você pode considerar que é através do invocar o nome do Senhor que você experimenta a sua proximidade. Você experimenta a sua presença próxima. Como é que você sabe que Ele está próximo de ti? Invocando. Mas se você discutir, quanto mais você discutir, quanto mais você debater, mais Ele vai para longe. Longe, longe demais. Apenas invoca 2 ou 3 vezes, Ele está de volta, certo? Ele está perto de novo. E continue invocando, Ele não está apenas perto, mas Ele fica dentro de você. E Ele se torna o seu desfrute, Ele se torna a sua alegria, Ele se torna a sua paz, Ele se torna o seu descanso, e Ele se torna todas as soluções para você. E no fim Ele se torna o seu conforto, certo? Procurem fazer isto. Experimentem. Isto é um fato. E isto é uma verdade. Não é um ensinamento superficial, uma doutrina superficial. Isto é o que nós precisamos. Eu quero dizer isto. Aprendam a invocar para que vocês possam obter a transferência completa. Aprendam a invocar a fim de poderem obter a transferência completa. Então, sejam fiéis à sua visão. Paulo disse, eu nunca desobedeci à minha visão celestial. Ele não evitou o mundo dos gentios. Ele não evitou a palavra gentios na sua apresentação. E nós temos que ser tão fiéis. Nós temos visto a visão sobre a denominação, nós temos visto a visão sobre a igreja, sobre a base da igreja, nós temos visto a visão sobre o Espírito que dá vida, o qual, na realidade, é o Cristo vivo. Portanto, nós precisamos falar a verdade. Contudo, nós temos que aprender como Paulo a apresentar as coisas de uma maneira boa. Isso não significa que quando você apresenta as coisas de uma palavra boa, você pode evitar a oposição e os ataques. Não. Não importa quão bom você seja. Eu lhes digo, os opositores ainda vão se opor. Mas nós temos que ser fiéis. Então, vocês devem perceber que uma vez que você não é fiel, você está fora desta transferência. Você tem que se manter nesta transferência a todo tempo, sendo fiel. Primeiramente, você entra na transferência invocando o nome. Então, você se mantém permanecendo nesta transferência, sendo fiel. Aleluia. Eu estou contente de que ainda estou aqui. Aleluia. Eu creio que o tempo já acabou. De qualquer forma, eu quero falar um pouco a respeito da soberania do Senhor. Quão bom, quão belo e quão soberano é o Senhor. Vocês podem ver no cenário inteiro, vocês podem ver a proteção soberana do Senhor. Paulo foi forçado a cair na armadilha, certo? A armadilha judaica. E ele ficou lá por 6 dias e era difícil para ele sair de lá. Daí o Senhor
levantou uma espécie de ambiente que o resgatou para fora da armadilha. Então ele entrou num ambiente bastante perigoso. Ele podia ser morto num instante só, assim, ó, em meio minuto. Contudo, o Senhor entrou para intervir através do comandante romano. Certo? Então, o negócio estranho é que depois que ele foi transferido da mão judaica para a mão do comandante, ele foi colocado sob a custódia lá. E os judeus, 40 deles formaram um voto. Tomaram um voto com uma maldição. Um voto com uma maldição de que se eles não matassem Paulo, eles não iriam comer nem beber. Eles estavam sérios, estavam desesperados. Mas o negócio estranho foi que este segredo foi conhecido, caiu no conhecimento do filho da irmã de Paulo. E este jovem foi para um dos centuriões. E o centurião falou para comunicou este segredo ao comandante. Eu não posso acreditar. O comandante imediatamente deu a ordem para 200 o quê? 200 soldados e 70 cavaleiros e 200 lanceiros. No total, 470 pessoas armadas para levar Saulo, para ajudar Saulo a executar a transferência de Jerusalém para fora daquela situação condenada por Deus, para dentro de Cesareia. Que maravilha! Que maravilha! Por que este comandante teve que usar tantos soldados? Na minha opinião, talvez 10 soldados fossem suficientes. Bem, o comandante viu a amotinação. Ele viu a amotinação. Ele viu o motim lá. Centenas de pessoas, talvez milhares. É por isso que ele mandou tantos soldados. Um exército para transferir este encrencado de Jerusalém para Cesareia. Considerem isto. Não é isto maravilhoso? Que proteção! Isto foi soberano. Os judeus não sabiam de nada. Contudo, algo foi secretamente executado pela soberania do Senhor. Eu preciso lhes dizer, foi aqui que Paulo foi guardado sob a custódia por 2 anos. Ele foi resgatado da sua espécie de negócio ao redor do mar Mediterrâneo no seu ministério. E ele foi solto, foi libertado de todos os outros encargos. E ele também foi resgatado dos judeus conspiradores de todos os lugares. Agora ele está guardado a salvo, com segurança, debaixo do governador Félix, sob a sua custódia. E no fim, ele, na sua negligência, quase que se esqueceu de Paulo, deixando-o ali por 2 anos. E aquilo foi uma oportunidade dourada para ele considerar o seu futuro, certo? Considerar o que ele teria que escrever. É maravilhoso. Agora, vocês podem ver que o Senhor efetuou uma espécie de ambiente
para guardar Paulo são e salvo e manter Paulo num ambiente bastante calmo, a fim de levar a cabo o seu ministério por escrito, para cumprir o seu ministério e completar a revelação do Novo Testamento. Isto realmente é maravilhoso. Agora não sei para que sessão de